Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paula Cortellini, eu sou advogada aqui na Dicine Cortellini, Advogados Associados, e hoje nós estamos começando um projeto muito especial aqui no escritório, que é o nosso projeto de podcast. E nós vamos falar hoje no nosso primeiro podcast de um tema muito importante para os servidores públicos, aposentados e pensionistas da Paraná Previdência, que são as isenções e restituições que vocês têm direito. E é por isso que hoje eu estou aqui com a associada do escritório, a doutora Júlia Izzi. Ela cuida comigo de todas as restituições e isenções lá da Dicine Cortellini. Júlia, um prazer ter você aqui. Um prazer para mim também estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos falar um pouquinho desse assunto que é o nosso feijão com arroz, né, de todos os dias aí, que a gente tem bastante contato aí no escritório, para trazer de repente uma luz aí também pro beneficiário de aposentadoria e pensão, que de repente ali tá com essa contribuição ali comendo uma boa parte do seu benefício, né? E nem sabe de repente que tem esse direito, né, à isenção e restituição. E assim, né, Júlia, é uma pena porque a gente vê que isso é bem comum. É Sim, bem muito comum. comum. Infelizmente, as pessoas não sabem que tem direito. A Paraná Previdência não tem muito interesse também que as pessoas saibam, Sim, né? exatamente. E até, sabe, Júlia, estava pensando assim, antes da gente entrar no tema, a gente falar um pouquinho para o pessoal como é que ficou a questão da contribuição previdenciária após a reforma da Previdência no estado do Paraná. Porque, assim, eu acho que o servidor e também o aposentado pensionista, quando passou lá a reforma em 2019, levou um susto, né? A hora que Sim, pegou com o certeza. contra-cheque e viu ali um valor exorbitante sendo descontado a título de contribuição previdenciária. Sim, com Então, certeza. falando assim, né, do que mudou da alíquota, o que você acha que é importante a gente explicar para o pessoal? Então teve, depois da reforma, né, teve essa alteração da alíquota, que antes era 11%, agora passou a ser 14%, né? Um aumento bem considerável, né, que realmente faz diferença ali na hora de receber o benefício. E então, realmente foi um aumento, assim, de valor realmente muito gritante aí, né? E assim, nós tínhamos, de fato era 11%, agora é 14%. Então, servidor, é uma alíquota fixa. É até importante falar isso, porque em vários outros entes, por exemplo, na União, nós temos alíquotas variáveis, As né? As progressivas, né? progressivas. E no estado do Paraná, não, a alíquota é fixa, mas realmente, de 11% para 14% já dá para sentir doer no bolso Sim, com certeza. bastante. E mesmo tem a isenção, né, a isenção pelo valor, né, da aposentadoria ou da pensão, que até 3 salários mínimos não incide a contribuição, incide só sobre o valor excedente, mas ainda assim, dependendo do valor da tua aposentadoria, da tua pensão, vai fazer aí bastante diferença, né, no teu bolso ali no final do mês, na hora de receber o benefício. E até essa é uma boa diferença se apontar para o servidor que está na atividade e para o servidor que está aposentado ou que é pensionista, porque essa isenção, pessoal, que a doutora Júlia está falando, a gente tem só para o aposentado e pensionista. Então, vejam só, o servidor que está na ativa, ele vai pagar a contribuição previdenciária sobre ali o valor total, né? Ele não Sim. vai ter nenhuma isenção. Agora, quando ele for se aposentar, ele vai para inatividade. Então, até 3 salários mínimos, que daria ali 4.200, né? Até R$ 4.200 ele está isento e essa contribuição vai incidir, então, a partir de R$ 4.200. Então, ele tem uma benesse, mas não tem uma isenção total, né? Isso, Salvo ser. exatamente. Salvo se tiver alguma das doenças graves ali que estão listadas, né? Tanto na lei, bom, no caso da isenção do imposto de renda está na lei, né, que regulamenta o imposto de renda, ou também uma das isenções que estão descritas ali na Constituição do Estado, né, do Paraná, como garantidora de isenção à contribuição previdenciária que é descontada dos benefícios aí de aposentadoria e pensão. Então, se a pessoa tiver uma dessas doenças graves, né, listadas na lei, que é um rol taxativo, já é bom começar também por aí, né? Esse rol ele é taxativo. Então, tendo uma dessas doenças, é garantida a isenção de contribuição previdenciária e também de imposto de renda. Ô, Júlia, eu acho que é legal só assim, vamos explicar para o pessoal o seguinte. É,
quando a gente fala rol taxativo, né? Que é um Sim. termo bem jurídico. O Sim. que é rol taxativo? Porque às vezes a gente recebe lá no escritório pessoas que vêm assim e falam, por exemplo, eu tenho diabetes. Sim. Eu tenho direito, então, à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária? Então, como esse rol taxativo, né, que é um termo bem jurídico, significa que, fora essa lista de doenças que está lá na lei, né, como uma lista que dá o direito à isenção de contribuição previdenciária ou de imposto de renda, fora essa lista, outras doenças não estão inclusas ali nesse rol, não dão direito à isenção. Então, mesmo que você, né, aposentado pensionista, tenha uma doença que é grave, mas se essa doença não está descrita ali no rol, né, nessa lista de doenças, como uma doença que dá direito à isenção, daí, infelizmente, a senhora não vai ter direito à isenção, né, tanto de contribuição previdenciária quanto de imposto de renda. Infelizmente, essa é a realidade. Eu lembro, Júlia, eu acho que a gente já teve no escritório, várias vezes aparecem aposentados e pensionistas no escritório e a gente tem que explicar isso. Sim. Mas, por exemplo, a pessoa tem um problema pulmonar grave, né? Doença pulmonar não está no rol de isenções. Então, não é que a pessoa não possa ter isenção, mas, por exemplo, essa doença pulmonar grave, ela tem que acarretar um dos quadros de saúde que estão lá no rol. Por exemplo, pulmão pode trazer bastante possibilidade de problemas cardíacos. Então, se esse problema pulmonar está acarretando uma cardiopatia que tem que ser grave, né? Então, poderia entrar. Sim. É importante, né, a gente falar isso, porque, de fato, tem doenças que são gravíssimas, Sim. mas elas não vão estão. dar a isenção e a restituição também do imposto de renda e da contribuição previdenciária, né? Sim. E às vezes também, algo que também é bom a gente falar aqui, às vezes o segurado ali tem o beneficiário, né, de aposentadoria e pensão tem uma doença grave que decorreu do trabalho, uma moléstia profissional, né, um acidente de trabalho. Aí, nesse caso, ele teria direito à isenção e restituição de imposto de renda, porque uma das doenças ali do rol de doenças graves é a moléstia profissional. Então, nesse caso, independentemente de qual seja a doença, se decorrer, né, do trabalho, daí teria direito à isenção. Então, mesmo que não esteja ali dentro do rol, por ser uma moléstia profissional que está ali no rol, tem direito daí à isenção. Então, às vezes também o segurado acha que não tem, o beneficiário acha que não tem direito, porque a doença não está ali, mas sendo moléstia profissional, daí tem o direito, porque a lei assegura isso, né? Que a moléstia profissional ali esteja dentro do rol. Perfeito. E até, Júlia, eu acho que eu já tô ansiosa, assim, para falar pro pessoal de todas as doenças e todas as possibilidades, porque tem muita coisa interessante pra gente conversar. Sim. Mas eu acho que uma das perguntas que mais aparecem lá no nosso canal do YouTube, no nosso WhatsApp, é o seguinte, né? Eu sou servidor, eu estou na atividade e eu estou com um câncer, né, que é uma das doenças que dá a isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, dependendo da data do diagnóstico. Sim. Então, é o seguinte, o servidor que está ativo, ele tem direito a ficar isento do imposto de renda e da contribuição previdenciária do contra-cheque dele? Infelizmente, não. Essa benesse, né, da isenção e restituição de imposto de renda, ela é exclusiva para beneficiários de aposentadoria e pensão. Então, servidores inativos e os dependentes ali do servidor, né, que recebem ali a pensão. Mas o servidor ativo, infelizmente, não tem direito a essa benesse. Ele tem que pagar ali a contribuição bem certinha, né, a contribuição, e vai ter também o desconto de imposto de renda diretamente ali na fonte do seu benefício. Gente, é importante destacar isso, tá? Pelo seguinte, quando a gente fala em isenção de imposto de renda para pessoas com doenças graves, isenção de contribuição previdenciária para servidores ou dependentes com doenças graves, o senso comum já leva a falar assim, então você é isento de tudo. E não é. Na verdade, a isenção é só sobre o seu benefício previdenciário. Então, é só sobre a aposentadoria e a pensão por morte. Qualquer outra renda que você tenha, você vai pagar imposto de renda e contribuição previdenciária. Então,
Por exemplo, dá um exemplo aqui, Júlia. O servidor ele está acumulando cargos, então profissionais da saúde ou professores. Em um dos cargos ele se aposenta e no outro continua na atividade. Em um dos cargos ele consegue a isenção do imposto de renda porque ele teve câncer. Sim. Nesse benefício, na aposentadoria, ele vai ser isento. Sim. Mas naquele outro cargo que ele está na atividade, infelizmente, né? Isso mesmo, vai ter que continuar. Vai ter, né, o desconto normalzinho ali de contribuição previdenciária e imposto de renda. E até sobre outras rendas que o servidor tenha, né? Se ele tem ali, de repente, uma poupança, onde ele guarda ali o dinheirinho dele, tem outros bens, né? Sobre esses bens, ele vai pagar imposto de renda normalmente, né? Não vai ter ali essa benesse garantida. Pode ser que tenha por outras razões, mas pela doença grave, daí, infelizmente, não tem. É uma coisa bem comum, uma renda bem comum, por exemplo, aluguéis. Sim. Então, a pessoa tem renda de aluguel. Uhum. E daí ela declara no imposto de renda. Com relação a essa renda, não tem jeito, né? Ela vai pagar imposto de renda, contribuição previdenciária não, né? Vai pagar o imposto de renda, e infelizmente não alcança esta hipótese. Mas assim, né, Júlia, mesmo sendo aparentemente restrito, a gente sabe que tem milhares mesmo de servidores inativos da Paraná Previdência e dependentes que estão aí comendo bola e estão doando dinheiro, né, para Paraná Previdência, porque esse dinheiro podia estar ficando aí no bolso deles. Exatamente. E fora que quanto mais ali você demora, né, para pedir esse direito perante ali a Paraná Previdência, menos direito à restituição você tem. Não sei se a doutora quer entrar nesse assunto agora, né? Vamos lá, vamos falar disso. Mas é importante frisar que o direito à restituição do imposto de renda, então, a partir do momento que o servidor vai lá perante a Paraná Previdência e solicita, né, a isenção, a partir desse momento ele tem direito à restituição dos últimos 5 anos. Isso tanto do imposto de renda quanto da contribuição previdenciária. Então, quanto mais, né, o beneficiário ali da aposentadoria e pensão demora para ir atrás desse direito, né, e para fazer o requerimento, mais restituições vão ali se perdendo ao longo do tempo, porque só vai ter direito aos últimos 5 anos. Então, realmente vai doar dinheiro, porque não vai ter como reaver depois, né, esses valores, a não ser os últimos 5 anos. Sabe que agora até, Júlia, me veio na mente que a gente tem um cliente que, bom, né, lógico que eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele tinha uma doença que foi diagnosticada em 2007. Acho que era até um tipo de câncer, se eu não me engano, era carcinoma basocelular. Uhum. E, enfim, a gente acabou de conseguir, né, a isenção, a restituição dele, mas, olha, tristemente, ele perdeu todos os valores ali desde que ele teve o diagnóstico da doença, se aposentou, e nós conseguimos restituir desde 2018, no caso, mas o que ficou para trás... infelizmente, foi doado. Foi doado. Foi doado tanto para a Receita quanto para a Fazenda, né? Isso. Então, realmente, precisa, né, ficar atento aí se de repente tiver esse direito e correr o mais rápido possível, né, para requerer essa isenção, porque realmente, fora os últimos 5 anos, daí realmente não tem como discutir, nem judicialmente, não tem o que fazer mesmo, né? E essa é a tal, né, Júlia, da prescrição, Isso. Porque quem não é do direito, e lógico, né, quem é obrigado a saber isso somos nós, esses termos, mas é isso que é a tal da prescrição. Então, quando a gente fala, pessoal, em restituição... e em isenção não, porque a isenção é daqui para frente. Acho que a gente até podia falar disso daqui a pouquinho, a diferença. Mas a restituição, que é o que ficou para trás, nós temos 5 anos para pedir. Então, a cada mês que passa, qual que é o entendimento? Apesar que no escritório a gente consegue usar uma tese, né? Mas a cada mês que passa, você perde um mês para trás. Então, isso respeita os últimos 5 anos. Se você vê que você tinha esse direito há 15 anos e você não pleiteou, 10 anos você deixou de presente para Receita e para Paraná Previdência. Isso. 5 anos dá para recuperar. Mas, né, Júlia, acho que ninguém gosta de perder dinheiro assim, Sim, né? com certeza.
Com certeza. Então é importante, né, realmente verificar aí se tiver alguma dessas doenças, que a gente pode até depois falar um pouco quais são, né, as mais assim comuns, né? Legal. Mas realmente ficar atento a isso para não deixar de presente, né, nenhum centavo aí para Paraná Previdência nem para Receita. É isso aí. E, Júlia, vamos falar um pouquinho, porque a gente está falando da isenção e restituição. Explicar para o pessoal a diferença. O que é isenção, o que é restituição. E, por exemplo, se cada uma precisa de uma perícia, eu acho que é legal a gente esclarecer isso aí para os servidores. Bom, a isenção, né, ela é o direito que o servidor tem de não ter descontadas ali do seu benefício as parcelas ali de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Então, essas duas parcelas, elas deixam de ser descontadas diretamente ali na fonte, né, do benefício. E, além disso, esse rendimento que ele recebe de aposentadoria e pensão, até para fins depois de declaração de imposto de renda, declaração anual, esse rendimento ele também é isento. Então, ele não vai entrar na base de cálculo do imposto de renda ali devido pelo servidor. Só entrarão daí outros rendimentos que ele tenha. Então, a isenção é esse direito de não ter descontado. Nem ali o imposto de renda, nem a contribuição previdenciária diretamente ali na fonte, no contra-cheque, né? E a restituição é o direito que o servidor tem de receber a partir do momento em que foi reconhecida ali a doença, né? A data de início ali da doença grave. A partir desse momento, ele tem o direito de, então, ter de volta, né, o que foi descontado ali do benefício dele. Daí tem essa questão da prescrição, né, que a gente só consegue pegar a restituição dos últimos 5 anos, em razão, né, da prescrição ali quinquenal, que são 5 anos. Então, a restituição é esse direito de receber o que ficou para trás, né? Aí precisa verificar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu por último, né? Se foi a data de início da doença grave ou a data de início da aposentadoria. Então, por exemplo, o nosso cliente, ele teve a doença grave em 2007, eu não me lembro muito bem qual foi o início ali do benefício dele, mas digamos que tenha sido 2013. Então, como ele não pode, né, esse período de 2007 a 2013, ele não estava inativo ainda. Então, esse período realmente nem teria como restituir. E ali, a partir de 2013, ele tem direito a restituir os últimos 5 anos, que daí seria 2018, né? Porque realmente a gente só ficou sabendo, né, que ele tinha esse direito e ele mesmo só ficou sabendo em 2023, né? Então, a gente não conseguiu pegar ali os valores que ficaram ali entre 2013 e 2018. Não me lembro se era essa data, mas, enfim, só para exemplificar. É um bom exemplo, foi um bom exemplo. Então, ou, por exemplo, se a pessoa se aposentou em 2013 e o início da doença foi em 2015. Então, a gente começa a contar a partir da data de início do benefício. Então, verifica sempre o que aconteceu depois ali, né? Tem que ter as duas coisas juntas, né? Tanto a doença grave quanto a aposentadoria ou pensão. Perfeito. Eu acho, Júlia, que se fosse assim, para sintetizar o que você falou, em frases curtas, a isenção, ela é o daqui para frente. Isso. E a restituição que ficou para trás. Então, a isenção, ela livra a folha de pagamento do beneficiário dali para frente. Então, estamos em maio de 2024. Foi dada a isenção hoje. Então, na próxima folha de pagamento já não vem mais o desconto. Isso é isenção, daqui para frente. E a restituição é o que ficou para trás até os últimos 5 anos. Porque o que a Júlia falou é muito importante. Você tem que ter as duas coisas juntas. Não adianta só ter a doença e não estar aposentado, ou ser pensionista. E não adianta ser beneficiário e não ter a doença. Então, você precisa achar em que data que essas duas condições estavam ali juntinhas, né? Preenchidas ali. Exato. Quando no momento que tinha as duas, já era beneficiário e estava com a doença, esse é o momento de pesquisar qual que é a possibilidade de restituição. Se alguma coisa prescreveu, se até os últimos 5 anos já está pegando, né? Tudo que é devido. Sim, exatamente. E até nessa mesma linha é importante também, acho que é importante falar, que o direito à isenção, ele se inicia no momento em que você, ali, claro, tem que ter o direito à aposentadoria também, né? Tem que ter ali recebimento de aposentadoria ou pensão, mas ele se inicia exatamente no momento em que a pessoa descobre a doença grave. Mesmo que depois desse período ela deixe de ter a doença, aquele direito, né,
a isenção ele foi, digamos assim, adquirido. Isso porque a lei, tanto a lei, né, do imposto de renda quanto a Constituição Estadual, elas não trazem a extinção do direito, né, à isenção. Então, não existe uma hipótese de extinção. Ou seja, quando esse direito acaba, não tem essa previsão. Então, a partir do momento que a pessoa descobre que ela tem a doença grave, mesmo que ela tenha uma cura depois, né, esse direito não é perdido. Ela é direito a ser isenta para o resto da vida dela, né? Enquanto ela receber o benefício, ela vai estar isenta de imposto de renda e contribuição previdenciária. Isso é uma situação bem comum quando a gente fala de portadores de neoplasia maligna, Sim, câncer, né? exatamente. Então, a pessoa descobre que tem um câncer, ela passa por um tratamento, graças a Deus, ela vem a se curar. E isso já aconteceu muito. A Paraná Previdência falar assim, não, você se curou. Então, como você não tem mais a doença, então não tem mais isso de ser isento. Exatamente. Mas, né, Júlia, a cura não tira o direito da pessoa da doença. Tanto que a gente tem uma cliente nossa muito querida, inclusive, que ela teve câncer de mama em 94. E daí, gente, ela chegou até a retirar a mama, ela fez químio, fez tratamento, fez o procedimento cirúrgico e tal. E ela fica 100%, graças a Deus, e ela vem a se aposentar muito tempo depois. Foi até a gente que cuidou da aposentadoria dela, da conversão de licença especial, né, em pecúnia. E ela nos relatou isso, que ela fez essa cirurgia em 1994. Então, vejam, gente, ela não tinha mais câncer, ela já estava curada, mas a aposentadoria dela veio sem conseguimos retirar a contribuição previdenciária e o imposto de renda, porque ela já teve câncer, né? Sim. Apesar dela não ter mais agora, ela já teve um dia. Sim, isso que é importante, né? Assim, às vezes a pessoa acha que porque não tem mais a doença, não teria direito, né? E até um entendimento do STF, né? De que esse direito, ele permanece, porque justamente não tem ou do STJ, né? Do STJ. Do STJ, mas realmente porque não tem essa previsão na lei, né? Do imposto de renda de que esse direito ele cesse em algum momento. Então, isso se aplica, na verdade, o caso que foi julgado era de neoplasia, mas a gente já conseguiu também aplicar em outros casos, né? Por exemplo, no caso do HIV, onde a pessoa, na verdade, ela não tem o HIV, ela é só soropositiva, né? Então, ela não tem ali a manifestação, né, dos sintomas ali do HIV, mas mesmo assim, justamente por esse entendimento, se considera que ela tem direito, sim, à isenção, né? E justamente também porque a gente precisa entender qual é o sentido de ser isento de imposto de renda e contribuição previdenciária. Porque essa isenção, ela não vem do além, né? O legislador não decidiu lá, eu quero que essas pessoas sejam isentas. Tem um porquê, né, de tudo. Então, e esse porquê, no caso do portador ali de doença grave, das pessoas acometidas de doença grave, é o gasto médico a mais, né, do que o restante da população que essas pessoas têm, porque precisa sempre estar fazendo exame, sempre estar fazendo acompanhamento, ou tem um tratamento, né, muito rígido. E mesmo quando essa doença é curada, a pessoa tem que continuar fazendo acompanhamento médico, porque pode ter a recidiva da doença, né? Então, justamente por isso, e até um entendimento, né, que foi dado pelo STJ também é muito positivo nesse caso, porque considera essa realidade, né, da pessoa que tem doença grave, de que ela vai ter que continuar fazendo esse acompanhamento médico. Então, os gastos médicos, eles não se interrompem pelo fim da doença, né, ali pela cura da doença. O resto da vida a pessoa vai ter que ter essa preocupação, né? Esses gastos médicos a mais, né, que a gente que não tem doença grave não tem, né? A gente tem ali pequenos gastos médicos, mas não tem, assim, um tratamento, né, muito, que a gente sabe que são tratamentos caros, ou tem que pagar um plano de saúde super completo, né, então, realmente, esse entendimento, ele casa com essa realidade, né. Sim, e, Júlia, eu até, né, a gente começou a falar que é um tema que nós duas gostamos bastante, a gente foi se empolgando e eu esqueci de falar uma coisa bem importante. Esqueci de falar para você já curtir esse vídeo aqui.
compartilha com teu colega, servidor, pensionista, que você sabe que está precisando ouvir essa informação e que muitas vezes não tem essa informação de forma assim certeira, né, clara, da Paraná Previdência. Aqui a gente está falando da Paraná Previdência, mas até, né, Júlia, isso aqui se aplica para o INSS, SPPrev, União, isso aqui vale, pessoal, para todas as previdências públicas e também para a previdência privada. Então, se você está gostando, já compartilha, tá bom? Bom, Júlia, a gente falou do câncer, que é bem importante. Eu achei legal que você citou a questão do HIV. O que eu acho interessante do HIV é o seguinte: a pessoa pode ser portadora do HIV e ela estar com a carga viral indetectável naquele momento, Sim. né? Porque, graças a Deus, existe um tratamento bem efetivo. O Brasil, inclusive, é referência mundial, né, no coquetel, no tratamento para as pessoas que têm o HIV. Então, é um excelente exemplo, porque a pessoa ela pode ter o HIV, mas ela está com a carga viral super controlada e ela tem uma vida totalmente normal. Mas ela vai ter a questão da isenção do imposto de renda e, eventualmente, da contribuição previdenciária, dependendo da data do diagnóstico. Sim. Eu até lembrei agora, Júlia, de um caso que a gente tem lá no escritório, né? Que a Paraná Previdência, ela nega, que é um cliente nosso que ele é portador de HIV. Sim. E a Paraná Previdência negou por falar que nos exames dele naquele momento, ele não estava com a carga viral elevada, daí né? Considera, o exame até aparece ali como HIV negativo, né? Então a pessoa não estava ali, como a carga viral às vezes é indetectável, né? Então o exame sai ali o laudo como HIV negativo, mas ele é soropositivo, né? Ele tem ali o vírus, né, dentro dele, ali habitando o corpo dele. Então, em algum momento ele pode vir a desenvolver a doença. Então, e ele vai ter que fazer acompanhamento, ele vai ter esse gasto médico a mais e de repente vai ter que fazer tratamento, né? Continuar ali com o coquetel normal, né? Para cuidar que essa doença não se desenvolva, porque ele vai sempre ter que conviver com isso, né? Não tem como ele fugir disso. Então, realmente, nesse caso também, a gente consegue aplicar o mesmo entendimento, né? De que não precisa estar com a doença naquele momento, né? Basta que tenha ali o vírus, né? E até, Júlia, por exemplo, eu acho que já que eu já toquei na questão desse cliente, que a gente até teve que tomar uma medida judicial, acho que é legal a gente falar para o pessoal como que é o procedimento, né? Então, tá bom, você tá vendo aqui esse podcast, você tá vendo algum corte aqui, e você entendeu que, ok, talvez eu tenha direito a uma isenção, então, da Paraná Previdência no meu benefício de aposentadoria ou pensão por morte. O que a pessoa tem que fazer a partir daí? Por exemplo, tem bastante gente que tem laudo do Detran. Vamos dar um exemplo. Uma das hipóteses legais é a questão da paralisia irreversível incapacitante. Então, a pessoa tem uma deficiência e ela tem um laudo do Detran, que ela já fez lá para aquela isenção de IPI e tal. Ok, e deu tudo certo, ela está isenta. Já automaticamente isso incide na pensão, ou, por exemplo, a pessoa se aposenta por invalidez na Paraná Previdência. E na perícia ali por invalidez, se constata que, por exemplo, essa invalidez vem de uma cardiopatia grave, de um câncer, de uma paralisia, uma alienação mental. Isso já dá essa retirada do contra-cheque, do benefício, quanto a imposto de renda e contribuição? Nesse caso não, porque é necessário que a pessoa passe pela perícia médica oficial, né? Então, se o senhor e a senhora têm uma doença, vai precisar passar, uma doença grave, né? Vai precisar primeiro passar pela perícia médica oficial, seja da Paraná Previdência, seja uma perícia médica federal, se for no caso ali do INSS, né? Mas vai ter que ter esse laudo médico oficial, da perícia oficial do Estado, ali no caso da Paraná Previdência do Estado do Paraná, para que esse direito seja considerado. Ou também, né, tem a possibilidade de ir direto para a via judicial, né, porque não tem a necessidade de ter o requerimento administrativo antes da via judicial. Aí vai depender de cada caso, né, o que é mais interessante ali para a pessoa. Porque realmente tem casos que a Paraná Previdência já nega, né, a gente já sabe que vai ter essa negativa, então, às vezes, para não correr riscos, né, ou para não atrasar ainda mais esse pedido, é interessante já entrar na via judicial. Isso tudo vai depender daí de cada caso, né?
Da estratégia. Da assim, estratégia, né? mas assim, num primeiro momento é necessário ter esse laudo, né? A Paraná Previdência só vai considerar realmente que a pessoa está isenta de contribuição previdenciária e de imposto de renda, se ao passar pela perícia médica lá do estado, for reconhecido ali que a pessoa tenha doença grave, né? Perfeito. Ou seja, tem que ter o requerimento administrativo, gente, tá? Sim. Não tem como fugir, não tem como você achar que a Paraná Previdência de bom coração, Vai né? te dar esse direito, exatamente. Exatamente, vai lá te isentar na folha de pagamento. Tem que ser pedido, é uma perícia específica, não importa se você foi aposentado por invalidez e passou por uma perícia, é a perícia da isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária. Tá bom? E daí, né, Júlia? Só que acontece o seguinte: tá, a pessoa vai lá na perícia, tudo ok, ela está isenta. Então, como nós falamos, livra a folha dela, livra a folha de pagamento daqui para frente. E daí a restituição que ficou para trás? Na próxima folha de pagamento vem lá a bolada dos últimos 5 anos? Não, pessoal, essa questão é bem, assim, triste, né? Mas a Paraná Previdência, ela não paga a restituição de contribuições previdenciárias, tá? Você não vai receber lá na sua próxima folha de pagamento o valor cheio ali das contribuições, isso não vai acontecer, infelizmente. Então, porque assim, existe ali uma portaria, né, da Paraná Previdência que fala que o direito à isenção, ele só se inicia, e daí, assim, é um entendimento da cabeça deles, né, porque a lei não fala isso. Então, eles entendem que o direito ali à isenção, ele se inicia no momento do requerimento, e não no momento do início da doença. Então, como é que eles vão pagar a restituição se eles entendem que a pessoa só tem o direito a partir do requerimento? Então, até o máximo que eles podem fazer, de repente, se o requerimento demorou lá 1, 2 meses, eles vão pagar esses 2 meses que, a partir você fez o requerimento, demorou 2 meses, esses 2 meses teve o desconto. Então, eles vão restituir esses 2 meses e pronto, acabou. E o que ficou para trás, antes do requerimento, eles não vão te devolver. Então, essa questão da restituição de contribuição previdenciária, isso, assim, com certeza vai ter que ser judicializado. Não tem como fugir do processo judicial nesse caso. Mas a notícia boa, né, é que o processo judicial, nesse sentido, ele não tem uma fase de instrução, né, porque o direito a isenção de contribuição já está garantido. Então, é só uma questão ali de discutir o direito à restituição. E a gente tem um entendimento bem favorável, né, no estado do Paraná. Graças a então, Deus. isso nos ajuda muito, assim, para esse processo, primeiro, não se prolongar muito no tempo, e segundo, para ter essa maior certeza aí, né? A gente nunca pode dar uma certeza absoluta, mas uma maior certeza de procedência, né? Nesses casos. A gente, graças a Deus, né, Julieta? A gente tem muito, muito caso favorável no escritório. Até eu acho que com relação à restituição de contribuição previdenciária, a nossa taxa de sucesso é 100%, sim, né? Sim, porque realmente é um entendimento bem consolidado, assim, de que realmente o direito... E eles, na verdade, aplicam a mesma lógica do imposto de renda, né? Que esse direito à isenção de contribuição previdenciária, como o imposto de renda, ele se inicia na data em que a pessoa descobre a doença, né? Mesmo que a Paraná Previdência ainda não saiba que a pessoa tem esse direito já existe, né? Então, se ele fizesse o pedido quando descobrir a doença, ou se fizer o pedido anos depois, a Paraná Previdência vai ter que isentar ele de qualquer maneira, né? Então, nada mais justo que ele receba, tenha a restituição desse período, né, que ficou para trás. Mas realmente a Paraná Previdência tem esse pequeno empecilho, né? Empecilho que é essa portaria que eles mesmos criaram para que os beneficiários não tenham direito aí à restituição. E até é interessante a gente pontuar o seguinte: a Júlia, pessoal, ela falou agora da restituição da contribuição previdenciária. Então, olha, vamos lá. A contribuição previdenciária e o imposto de renda são coisas diferentes, né? São tributos diferentes. A contribuição previdenciária, como que vai acontecer, então? A pessoa, ela vai na perícia médica, ok, se constatou lá que ela teve, já vamos falar disso também, o diagnóstico dessa doença até 4/12/2019, está isenta no seu benefício previdenciário. A Paraná Previdência só vai dar isenção, é só daqui para frente. A restituição
não vai ter jeito, você vai ter que brigar judicialmente. Isso quanto à contribuição previdenciária. Agora, Júlia, falando do imposto de renda, qual que é a diferença? Então, a pessoa vai lá, faz a perícia de isenção, ok, fica isenta daqui para frente, mas a Paraná Previdência constata que ela tem essa doença há 10 anos, ela também é beneficiária, é aposentada ou é pensionista há 10 anos. Então, a folha daqui para frente, a folha de pagamento daqui para frente, fica livre daquele desconto, mas e o para trás do imposto de renda? Como que vamos fazer isso daí, né? Qual que é o procedimento? Então, o imposto de renda, ele é um tributo federal, né? Então, é a União que vai para os cofres da União, né? Todo o recolhimento de imposto de renda vai para os cofres da União. A Paraná Previdência, ela só faz o recolhimento ali na fonte, né? Então, ela vai descontar ali do seu benefício o valor do imposto, mas ela vai repassar tudo isso para a União, porque é a União que vai gerar, que vai fazer a gestão desse valor, desse dinheiro, né? Que vem do imposto de renda. Então, para fazer o pedido de restituição, a gente tem que pedir para quem está ali com o bolo, né, com o dinheiro. Então, a gente vai pedir na Receita Federal. Então, essa restituição, ela é requerida perante a Receita Federal. E aí você consegue ali dos últimos 5 anos, tem até aquela questão ali dos últimos 5 anos a partir da entrega da declaração, né? Uhum. Então, a gente até consegue um pouquinho mais ali, né, entre aspas, do que 5 anos, né? Porque daí, perante a Receita, você considera o ano em que foi apresentada a declaração e não a data do requerimento administrativo, né? Então, é um pouquinho diferente ali a regra. É favorável Exatamente, com certeza servidor, favorável para o né? servidor. Graças a Deus. Então, essa restituição tem que ser solicitada daí na Receita Federal. Beleza. E, Júlia, acho que é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Quanto tempo demora? Então, beleza, Paraná Previdência deu a isenção, daqui para frente tá tudo ok, não temos mais o desconto. Para trás, então, referente ao imposto de renda, esse pedido pode ser feito na Receita Federal. Uhum. Você que lida diariamente lá, né, com a Receita Federal, com todos os nossos pedidos da Dicine Cortellini. Ela é a maga, pessoal, da Receita Federal. Quanto tempo hoje está demorando uma restituição de imposto de renda na Receita, ali no procedimento administrativo? Olha, essa questão da restituição, ela vai variar muito, o tempo, né, ali que vai demorar o processo, ela varia muito em relação ao valor. Porque tudo depende, né, da disponibilidade financeira que a Receita Federal tem, né, que a União tem para pagar para você aquela restituição que você está pedindo, né, e que você tem direito. Mas a gente também já teve casos de restituições de valores bem expressivos que foram super rápido, né, que andaram super rápido. Então, a gente tem aí, se eu puder dar uma média, entre 4 a 8 meses, assim, mais ou menos. E um detalhe importante é que, assim, por exemplo, esse ano, né, a gente está em 2024, foi apresentada a declaração. Se eu for solicitar a restituição de um imposto, depois que eu apresentei a declaração, né, apresentei a declaração de 2024, vou requerer uma restituição do imposto de 2023. Daí, essa restituição só vai vir no ano que vem, em 2025. Eles não vão te pagar a restituição esse ano. Eles até falam que, né, de repente você pode apresentar os documentos antecipadamente ali, porque tem que fazer essa apresentação, né, dos documentos que embasam ali o teu pedido, né, de isenção, o laudo, a carta ali da aposentadoria, carta de concessão. Mas, se você estiver fazendo um pedido de 2023, né, considerando esse ano que a gente está, então aí você só vai apresentar essa documentação provavelmente em 2025. Porque daí, como eles estão agora, né, muito... Eles estão lidando com as restituições, né, de 2023. Então, se você não pediu a sua restituição quando apresentou a declaração, então vai ficar ali para fazer a apresentação da documentação comprobatória e para ter o valor na sua conta ali, né, só em 2025. Certo. Mas... Aí realmente demora mais, daí vai ter ali mais ou menos 1 ano daí para receber, né? Uhum. Mas fora isso, entre uns 4 a 8 meses, dependendo ali assim, do né, valor. Júlia, super rápido. Eu lembro que a gente teve um caso no escritório, foi em 2022 a restituição.
Eu até tenho que tomar cuidado quando me vem na cabeça, eu não posso falar os nomes, né? Porque Dá a uma gente já vê, vontade, já vê né? até o rostinho da Já vem o pessoa, rosto. assim, do cliente, né? Na cabeça, aquele rostinho feliz quando a gente fala que deu tudo certo. Mas eu acho que talvez tenha sido uma das maiores de 2022 nossas, que foi quase 500 mil reais de restituição, Uhum. né? Foi uma pessoa que aposentada tinha um cargo bem alto e neoplasia. E assim, né, Júlia, eu lembro que foi rápido, assim, foi acho que bem nessa média aí do que você falou, acho que 4, 5 meses, É, a gente já estava ali com os primeiros depósitos. E é interessante porque quando a Receita ela faz a restituição, ela faz os depósitos por ano, né? uhum. Então, se nós temos, por exemplo, 3 anos a restituir, então vão ser 3 depósitos feitos. Vai ser um depósito a cada ano. Isso. En- Porque até fica separadinho lá, né, no sistema, quando você entra no sistema ali, por onde faz todo esse procedimento, até aparece por ano ali, né? Então, você recebe três depósitos distintos e ainda com atualização, né? Então, quanto mais antigo for, o valor que você tem para receber, se for de 2018, por exemplo, vai ter uma atualização maior, né? Se for 2019, então esse valor ele cresce, né? Você não vai receber ali ele bruto, né? Ele seco, você vai receber ele com a atualização, né? Pelos anos que esse valor ficou ali, né? Parado na receita, entre aspas, que a gente sabe que não fica parado, né? Mas pelos anos que o valor ficou ali, que deveria estar no seu bolso, né? Já que você era isento, então tem essa atualização. e a atualização é pela Selic. Então, a gente de fato tem um bom índice de atualização. Sim, Lógico, às vezes a Selic tá maior, às vezes está menor, mas são percentuais que a gente tem em cima. É um índice que a gente vê quando vem o depósito que ele faz diferença, né? No valor nominal para o valor sim, com atualizado, o certeza. servidor consegue ter essa recompensa, digamos assim, né? Por essa espera. Sim, com certeza. E até, sabe, Júlia, até antes da gente começar a falar das doenças, tem uma situação que é muito interessante quando a gente fala de isenção. Falando agora do imposto de renda especificamente. Eu lembro de uma cliente que a gente tem até, nós estamos com ela, tá? A gente está discutindo ainda, que ela chegou no escritório com uma dívida de 68 mil reais de imposto de renda. E o que aconteceu? Ela veio fazer essa consulta porque ela estava buscando, então, a isenção e a restituição. E ela tinha 3 benefícios. Estado, município e acho que uma pensão por morte do INSS. E ela estava devendo 68 mil reais porque, além de tudo, ela também tinha outras fontes de renda. Uhum. Bom, moral da história. Quando a gente foi analisar, ela não apenas tinha a isenção e a restituição dos valores referentes aos benefícios. Mas como ela sai de uma alíquota maior e vai para uma alíquota menor, no fim das contas ela não tem dívida nenhuma. Sim. Né? Isso é muito legal de se verificar, porque muitas vezes você tem várias fontes de renda. Então, tem 3 benefícios previdenciários, como é o caso dela. Daí tem aluguéis, tem isso, tem aquilo. Então, tem outras fontes de renda que também têm a incidência do imposto de renda. E daí você está numa alíquota de 27,5%. Porque como a gente trabalha com faixa de progressão no IR, então quanto mais você ganha, mais você paga. Agora, se você está no montante total, que você está em 27,5%, mas a partir do momento que a gente te isenta, que você fica isento do valor sobre os benefícios previdenciários, o teu bolo todo diminui. A base, né, da A contribuição base. ali. Até no final da declaração, né, se você quiser até verificar ali, no final da sua declaração vai ter ali a base sobre a qual a Receita calculou qual imposto é devido, né? Então, realmente, quando você tira os proventos ali de aposentadoria e pensão do bolo, né, da base de contribuição, essa base diminui e você vai para outras faixas, né, de contribuição ali do imposto de renda. E no caso dessa cliente, ela entrou numa faixa que quando a gente faz o recálculo do imposto devido, ela não tinha mais essa dívida, né, de 60 mil que ela tinha antes.
Esse é um caso bem legal, porque a cliente, Sim. ela chegou bem frustrada, né, no escritório, tadinha, né? Eu acho até que ela viu um vídeo aqui no YouTube e ela chega no escritório, assim, para ela ter um respiro, para ela ver como ela ia lidar com essa dívida. De repente até compensar, né? Que Uhum. também pode ser feito, né? Às vezes a gente não consegue realmente abater toda a dívida, né? Tipo, diminuir a dívida ou encaixar essa pessoa numa outra alíquota que ela não vai mais ter a dívida, mas de repente é possível reduzir um pouco e ainda fazer a compensação, né? Então, em vez da pessoa ter que dispor de um dinheiro que está lá, né, servindo para o seu sustento ali, para o sustento da família, ela abate do valor de restituição que ela tem para receber, né? Quando a gente consegue a isenção e a restituição, então ela já abate, até a própria Receita já recomenda isso, né? Antes mesmo da pessoa receber, ela já tem a restituição e aí some a dívida, né? Exato. E é tipo um planejamento tributário, né, que a Sim, gente com certeza. acaba Acaba fazendo. fazendo. Então, isso é bem interessante. Pode ter um ganho muito maior do que o cliente inicialmente pensou, do que esse servidor, esse aposentado, pensionista, inicialmente pensou, né? Pode realmente ter uma desoneração de uma dívida anterior que ele possuía. Então, Sim, além de aliviar esse débito, pode muitas vezes até excluir, né? Excluir essa dívida. sim, com certeza. Então é ótimo. Júlia, então, até só antes da gente falar das doenças, porque a gente falou de contribuição, a gente falou do imposto de renda. Só queria resumir, então, para o pessoal a questão da diferença, né? Então, a isenção do imposto de renda, ela continua existindo. Não importa a data que foi o diagnóstico, Sim, a isenção do imposto de renda. E vai ter a restituição dos últimos 5 anos, até os últimos 5 anos, contanto que a pessoa já estivesse aposentada ou fosse pensionista e com a doença. Precisamos das duas coisas. Agora, da contribuição previdenciária, né? Nós não temos mais a isenção da contribuição previdenciária no estado do Paraná, salvo se o diagnóstico foi até 4/12/2019. que foi a data da nossa reforminha, né? Exato. Reforminha reformona, né? Reforminha reformona, que chegou e abalou tudo, né? Sim, e até a Paraná Previdência, ela faz um pouco de confusão em relação a isso, porque se ela não considera, na verdade, a data da doença como um marco para essa questão. Ela considera a data do início do benefício. Ela faz essa confusão. Então, para a Paraná Previdência, se a sua doença é anterior a 4 de dezembro de 2019, mas o seu benefício foi concedido após a emenda, né, ali a 45 de 2019, que entrou em vigor no dia 4/12/2019, se o seu benefício foi concedido após essa data, eles consideram que você não tem direito à contribuição previdenciária. Isso é um problema que a gente está enfrentando até, né, com alguns clientes lá do escritório. Mas qual que é a questão toda, né? Que o direito, como a gente falou, o direito à isenção, ele se inicia com a data da doença. Então, se a sua doença é anterior à reforma, você tem o direito adquirido à isenção. Não pode vir a Paraná Previdência e tirar esse direito, né? A gente tem até a Lindb, né, que nos assegura isso, que nenhuma lei vai afetar o direito adquirido. Então, esse direito, ele é seu, ele existe, ele está aí com você, independentemente se veio essa reforma e aí o seu benefício foi concedido após a reforma. Então, isso é muito importante também, porque às vezes a Paraná Previdência negou aí o seu pedido, né, de contribuição previdenciária, de isenção de contribuição previdenciária, e pode ser que seja por esse motivo, né? A sua doença era anterior, mas o seu benefício é posterior à reforma. E aí a gente consegue, né, dar um jeito nisso ali judicialmente, né, que também tem um entendimento favorável nesse sentido, para conseguir a isenção da contribuição previdenciária sobre o seu benefício. O problema é o seguinte, né? Muitas vezes a pessoa, ela teve o diagnóstico da doença até a data da reforma, então até lá 4/12/2019, mas ela vem a se aposentar depois. Então, Sim. digamos, se aposentou em 2023 ou até 2024. Então, o que a Paraná Previdência entende? Olha, apesar do teu diagnóstico ser anterior à reforma, o teu benefício teve início após a reforma. Então, eu não vou te dar a isenção.
Porém, a questão é, independente da data de início do seu benefício, o que importa é a data do diagnóstico da doença. Se foi anterior à reforma, se foi até 4/12 de 2019, você vai ser isento da contribuição previdenciária. Não importa se a sua aposentadoria ou pensão por morte teve início posteriormente. Sim, né? exatamente. E também, né, Júlia, tem uma questão especial dos militares nisso. Porque dos militares, se eu não me engano, até 21 de julho, 2021, né? de 2021, acho que é 21 de julho, Mas eu não tenho Não certeza tenho cer- também. mas foi julho de 2021, Aham, isso eu sei. exatamente. Se o seu diagnóstico é até julho de 2021, então você também vai poder ter a isenção da contribuição previdenciária. Mas isso também parece que é propositalmente esquecido, né? Sim, Pela Paraná Previdência ali, é interpretado de um jeito mais restritivo. sim. Mas a contribuição previdenciária, ela tem, de fato, esse detalhezinho a mais que a isenção do IR, a restituição do IR não tem. Então, não importa se nós estamos em 2024, você teve o diagnóstico hoje da doença e está aposentado hoje, né? Você vai ter a isenção do IR daqui para frente. É só, gente, com relação à contribuição previdenciária, que a gente tem que observar a data do diagnóstico da doença, até 4/12 de 2019, e para os militares é até julho de 2021. Então, a contribuição previdenciária, ela tem um entendimento um pouquinho mais restritivo, né? Sim. Mas, tudo bem, isso a gente consegue discutir judicialmente e tá tudo indo bem, temos uma O taxa de sucesso entendimento bem aí alta. também tá se encaminhando para se consolidar nesse sentido, né? De que realmente o que importa é a data de início até para seguir, na verdade, um entendimento que já é do tribunal para outras questões, né? Então, acredito que para essa questão também a jurisprudência com certeza vai se consolidar nesse sentido. Apesar de ser um pouco novo o tema, né? Porque a reforma ela veio em 2019. Não é tão nova, mas é consideravelmente nova. Mas eu tenho certeza também que o entendimento vai se consolidar nesse sentido, né? E até, né, Júlia, a gente tem que pensar o seguinte, que quem constrói os entendimentos são os segurados, né? São os pensionistas que levam essas questões até o judiciário por meio de advogados especializados. Sim. E hoje, eu posso afirmar com muito orgulho que o nosso escritório é o escritório aqui do Paraná que com certeza mais trabalha com essas isenções e temos uma taxa de sucesso muito alta, graças a Deus. E eu quero te lembrar, né, para você já curtir esse vídeo, para você compartilhar, porque, Júlia, você acredita que a gente já está aqui há 52 minutos? Meu Deus, voou o tempo, né? Voou o tempo, então acho que vamos aproveitar esses últimos minutos. Acho que vamos focar em falar de câncer, de neoplasia maligna, Sim. porque, infelizmente, é uma doença super comum. É o que a gente mais tem caso lá, né? É o que No mais tem escritório. caso. É o que mais aparece. Sim, e até, Júlia, uma coisa que o pessoal também confunde e pergunta muito. Eu descobri um tumor, mas é benigno. Tem direito à isenção e restituição? Olha, existem alguns tumores, né, que a gente consegue enquadrar ali e conseguir ali a isenção, né, para a pessoa. Mas realmente o benigno não tem como, né? Tem que ser o tumor maligno. Só que às vezes a pessoa entende que por ter alguma outra nomenclatura não se enquadra como neoplasia maligna, né? Mas é que existem vários tipos de tumores malignos, né? Então, de repente, é o seu caso, até esse cliente que a gente conseguiu, né, desde 2007, na cabeça dele, o diagnóstico de 2007 não era, né, neoplasia maligna. Mas, assim, olhando até pelo entendimento médico, né, pelo conceito médico de neoplasia maligna, a gente verificou e até a perícia da Paraná Previdência confirmou isso, que realmente aquele diagnóstico era uma neoplasia maligna. Então, às vezes, pela nomenclatura, né, porque existem vários nomes, né, vários tipos de neoplasia, mas o tumor benigno, realmente, ele não dá direito, né, à isenção. Perfeito. Até esse cliente era esse caso de carcinoma basocelular. Isso. E até foi uma perícia de um militar do estado do Paraná. E a perícia militar não
não considerou o carcinoma basocelular como neoplasia maligna. Só que o carcinoma basocelular, ele é um dos tipos de neoplasia malignas mais comuns na pele. Então, foi interessante, porque a Paraná Previdência nega pelo carcinoma basocelular, só que ele acabou tendo um outro tipo de câncer posteriormente, daí a Paraná até deu uma data mais para frente, né? Mas quando a gente foi fazer o procedimento na Receita Federal, a Receita concedeu para trás. Então, isso foi bem interessante, porque a gente tinha um laudo oficial da Paraná Previdência, considerando só a partir do surgimento de um segundo câncer, mas a própria Receita reconheceu para trás. Sim. Mas realmente, né, seriam só essas doenças que se enquadram como neoplasia maligna, né? Não teria como o tumor benigno se enquadrar nesse. Mas existem vários, né, tipos de câncer, assim, nomenclaturas que até daí a gente tem que fazer um pouco o papel de médico, né, e ir atrás, né, estudar em relação a isso. Tem alguns pareceres aí do Conselho Federal de Medicina que nos auxiliam, né, nessa tarefa. E a gente tem que realmente se debruçar aí sobre o caso de cada cliente, porque às vezes surgem, né, uns casos assim que a gente precisa realmente dar uma atenção maior, né, e se debruçar mesmo. Porque realmente é bem amplo, né, essa... Porque infelizmente a gente tem vários tipos, né, de câncer. Júlia, e assim, para o pessoal que está ouvindo a gente, que entendeu que, ok, pode ser que de fato tenha o direito. Esta pessoa, qual que é a primeira coisa que ela precisa fazer? Porque eu já vou me adiantar. Primeira coisa que ela precisa fazer é ir no médico dela, que acompanha ela, Sim. né? E pegar uma declaração médica e pegar também o laudo da biópsia que constatou o câncer. Então, o laudo da biópsia, gente... Okay. É o documento, né? O documento. O documento Na verdade, a Paraná Previdência nem marca a perícia se você não entregar, pelo menos a biópsia ou algum exame, outro exame que comprove. Mas no caso da neoplasia, realmente é a biópsia, né? Que a Paraná Previdência exige. Eles não marcam a perícia se você não apresentar essa documentação. Eles abrem um prazo para você juntar o exame, né? De biópsia, né? Para marcar a perícia, senão você perde aquele requerimento, se você não fizer isso, né? Realmente, eles têm essa exigência. Essa exigência, né? E, Júlia, é interessante, além do laudo da biópsia, tá acompanhado de uma declaração médica. Sim, porque a Paraná Previdência, assim, a perícia médica deles é mais uma análise documental do que um exame físico, né, na pessoa, especialmente para o caso de neoplasia. Então, eles consideram que, tendo uma declaração em que conste lá nominalmente neoplasia maligna e a data de início da doença, é essa informação que eles vão utilizar para conceder a isenção, né? Então, juntando ali com a data do exame, né, da biópsia, tendo essa declaração é o documento fundamental para realmente ter garantido ali o direito à isenção. Então, Júlia, acho que a gente podia colocar aí, né? A gente ter o laudo da biópsia e daí ter uma declaração médica que tem que constar, literalmente, pedir para o médico colocar, por favor, o CID, o número do CID com a literalidade do CID, colocar também que a pessoa é portadora de neoplasia maligna, né? E colocar a data de início batendo ali com a biópsia, com o laudo da biópsia, né? Eu acho que esse é um excelente conselho. Isso. E um detalhe importante que às vezes falta é a data da declaração. Isso apesar de que a Paraná Previdência não vai utilizar essa data, mas é uma exigência que eles fazem. A data, a assinatura do médico e o carimbo, né? Ou ali o CRM. Mas já aconteceu de faltar. Então, às vezes é uma declaração maravilhosa, mas por não ter a data em que foi emitida a declaração, a Paraná Previdência não considera. Então, tomar também esse cuidado, né? Para ter essa informação ali. E por isso, gente, que é muito importante você estar acompanhado por profissionais que saibam o que estão fazendo, que tenham experiência, para você não perder essa oportunidade e acabar perdendo também uma data, né, de perícia
E você está sempre acompanhado por quem é especialista no assunto, por quem sabe fazer todos os procedimentos. Tem que tomar bastante cuidado com procedimentos da Receita Federal. Vocês sabem que é uma coisa séria, né? Inclusive, nesse procedimento, a pessoa ela acaba caindo na malha fina. Então, tem que ser feita uma defesa de malha fina. Então, não vá procurar qualquer pessoa para fazer isso. Tome cuidado, procure aí quem tem experiência, tá bom? E, Júlia, poxa, foi tão legal Nossa, essa passou uma hora o aqui tempo super contigo. rápido. Pois é, e a gente pouco adora esse tema, Não, né? nem é o nosso nosso preferido. queridinho, né? Pois é, foi maravilhoso mesmo, né? Obrigada Foi um por estar prazer aqui. estar aqui. Nós teremos outros, esse é só o nosso número 1, né, Júlia? Ah, com certeza, Então, eu quero estar de volta. Isso, vamos fazer outro, gente. Vamos focar bastante aí em isenção, falar de outros entes também. Tem vários assuntos que a gente não deu para abordar, mas a gente vai abordar, por exemplo, data de validade no laudo. Não Sim, pode esse ter assunto é data de muito validade no importante. laudo, isso é importantíssimo, né? É inválido, a gente consegue derrubar essa data de validade no laudo. Sim. Então, vamos falar sobre isso nos próximos. E para você que acompanhou a gente até aqui, eu quero te agradecer. Foi um prazer, obrigada pela sua atenção. Os nossos contatos estão aqui na descrição. Quero te pedir de novo, se você gostou, compartilha, manda para um colega, manda para os servidores que precisam também dessa informação e vá atrás dos seus direitos, porque infelizmente é a gente que tem que cuidar do que é da gente, né? Não é o governo, não é a Paraná Previdência, não é o Estado do Paraná que vai cuidar do seu dinheiro, que vai cuidar do que é seu por direito. E conte com profissionais especialistas, responsáveis, capacitados e experientes para estar com você nessa, tá bom? Júlia, então, foi um prazer. Foi um prazer para mim também. Obrigada pelo convite. E Imagina. adorei estar aqui. E espero também participar dos próximos aí, podcasts, estar aqui novamente. Com certeza. Semana que vem, gente, tem mais um indo pro ar e fica aqui ligado no canal, já se inscreva. Toda semana tem podcast conteúdo para você, tá bom? Um prazer estar com você hoje, então. Um abraço. Tchau, tchau.